Casamento inesperado de uma virgem com um amante rico que transformou seu destino. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, o sol batia forte, enquanto a vida de Clara seguia em um ritmo arrastado. Tímida e ingênua, ela sonhava com algo mais do que sua rotina monótona de trabalho na loja de tecidos da mãe. Seus dias eram preenchidos por costuras e risos tímidos. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta, seus pensamentos voavam longe, mergulhando em sonhos de aventura e romance. Mal sabia ela que o destino estava prestes a lhe reservar uma surpresa de tirar o fôlego. A cidade foi invadida por rumores quando Tomás, o carismático e milionário empresário, anunciou sua presença para um evento beneficente. Ele era tudo o que Clara nunca imaginou conhecer. Elegante, envolvente, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. E quando ele chegou, era como se a cidade inteira parasse. Clara assistiu, escondida entre as prateleiras, seu coração acelerando a cada palavra que ele. O medo a envolveu como um manto escuro, mas a atração era inegável. Seus pensamentos dançavam entre não e talvez, enquanto a multidão ao redor ecoava a expectativa. Tomás, por sua vez, lutava contra seus próprios demônios. Embora cercado de glamour, sentia o peso das expectativas familiares. Em meio a sorrisos forçados e conversas superficiais, ele se questionava se valia a pena manter a imagem de sucesso que sua família exigia. O brilho dos holofotes era ensurdecedor, mas ele aspirava por liberdade, uma vida sem as amarras que o prendiam a um passado sombrio. Cada olhar de Clara despertava uma vontade de quebrar essas correntes, de finalmente ser ele mesmo. Conforme a noite avançava, um escândalo envolvendo a família de Tomás estourou na mídia, e o que parecia um conto de fadas tornou-se uma tempestade. Clara ouviu fragmentos de conversa que a deixaram inquieta. Você viu as notícias? A família dele, um segredo obscuro. Alguém murmurou. Seu coração gelou. O que seria? O choque e o medo a cercaram novamente, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Agora a tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Clara olhou para Tomás, sua expressão se contorcendo entre esperança e insegurança ainda mais profundas. Seria ele a salvação que ela tanto procurava? Ou a ruína de seus sonhos? Cada olhar trocado entre eles era uma questão não dita, um convite a decifrar um mistério que ainda estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para Tomás, seu coração uma montanha russa de emoções. O murmúrio crescente da multidão a fez sentir que tudo poderia mudar a qualquer momento. Foi então que, do nada, o chão sob seus pés pareceu tremer. Uma mulher idosa se aproximou, seus olhos arregalados de pavor. Ela carregava um celular nas mãos trêmulas, e sua voz, embora hesitante, cortou o burburinho da festa. Tomás, você precisa ver isso! Aquele grito desconcertou todos ao redor. A mulher, conhecida por todos como Dona Margarida,
varou a multidão até alcançar o empresário. Ele, perplexo, aceitou o celular e seu olhar se tornou sério ao ler o que estava na tela. Não pode ser, não pode. O silêncio se alastrou como fogo em palha seca. Clara sentiu o sangue escorrer do seu rosto. O que poderia ser tão devastador? As notícias sobre a família de Tomás, sussurradas durante todo o evento, agora se transformavam em algo mais sombrio. As expressões ao redor se tornaram de choque e confusão, enquanto as informações começavam a fluir em murmúrios. Foi tudo uma farsa. As imagens dizem tudo, disse Dona Margarida, com a voz embargada. Eles estão falando que você está relacionado a um esquema de desvio de verbas. E, meu Deus, tem vídeos. Vídeos! Clara tentou entender, seu coração martelando em seu peito. O que isso significava? Tomás, ainda segurando o celular, parecia paralisado. Olhos de curiosidade e reprovação se voltaram para ele, e a tensão espessa na atmosfera era quase palpável. Ela viu seu rosto passar de um choque de incredulidade para um controle desolado. Ele não era mais o príncipe encantado. Um palácio de cartas desmoronando. É mentira! Ele exclamou, a voz tremendo. Vocês não podem acreditar neles. Isso é uma armadilha! Mas suas palavras ecoaram vazias. O clima festivo que antes reinava se desfez como açúcar em água, deixando espaço apenas para o desapontamento e a desconfiança. A multidão se aglomerou em torno dele, cada vez mais ansiosa por clareza. O olhar de Clara se tornou vidro, cada fragmento de expectativa quebrando enquanto ela observava a cena. O que fizera com que um homem tão encantador se tornasse objeto de escândalo? O passado que ele tentava esconder começava a se revelar, e ela sentiu um nó apertar em seu estômago. Foi então que uma figura familiar surgiu do fundo da multidão. Era Renata, seu melhor amiga, com a expressão de quem tinha o peso do mundo nos ombros. Clara, você não sabe. A verdade é que Tomás, ele é parte de tudo isso. O pai dele. Renata hesitou, mas a urgência em seus olhos implorava por entendimento. Ele não é quem você pensa que é. Clara travou. As palavras pareciam oscilantes na língua, como se cada sílaba poderia desmoronar tudo o que restara. Como poderia Tomás ser parte de algo tão sujo? O choque a derrubou, e a confusão tomou conta do seu ser. O que ela sentia? Amor ou profunda traição? Sim, ele está envolvido. Ele está nas fotos, continuou Renata. Mas Clara mal escutou. As visões de um futuro repleto de encanto agora pareciam distantes, quase ridículas. O que seria agora de seu coração vulnerável? Enquanto a equipe de imprensa abafava o evento, Clara sentiu algo quebrar dentro dela. O sonho se transformou em um pesadelo, e Tomás, parado no meio da tempestade, parecia um príncipe amaldiçoado. O que a verdade revelaria a seguir? A multidão, que tornara seu mundo mágico por um instante, agora se revelava como um julgamento voraz. Clara se viu sozinha em seus pensamentos caóticos, sem saber se seu destino ainda lhe sorriria. A reviravolta impiedosa a fez perguntar como ela poderia confiar novamente. Clara sentiu seu coração afundar. As palavras de Renata ecoavam na sua mente, mas o turbilhão de sentimentos a impedia de pensar claramente. Tomás, parado ali no meio da tempestade, parecia um goleiro sem defesa, enquanto os olhares julgadores o cercavam. E nesse caos, algo explodiu. Um grito cortou o ar. Ele não é inocente! Era uma voz familiar. Era Luísa, a ex-namorada de Tomás, que surgiu como uma tempestade, varrendo o chão de decepções. Eu sei de tudo, e sei que você, Clara, deveria se afastar.
A multidão virou-se para ela, como se um novo personagem entrasse em cena. O clima mudou instantaneamente. Clara sentiu seu corpo paralisar, a adrenalina percorrendo suas veias. "Luísa, o que você quer dizer?" perguntou, a voz tremendo. "Eu tenho provas!" Luísa gritou, seu rosto contorcido em raiva. "Ele é parte disso. O pai dele manipula tudo. E o que é pior, você não sabe quem ele realmente é." As palavras dela eram como facas, e a cada corte, Clara sentia a verdade do que Renata havia dito. Tomás piscou, confuso e irritado. "Para de mentir, Luísa! Você não sabe do que está falando." Mas a mulher estava inabalável. "Eu sei sobre suas reuniões secretas. Eu ouvi você e seu pai tramando tudo isso. Sabia que a empresa de vocês estava envolvida em coisas sujas." Clara ofegou, mãos trêmulas. Uma sombra se formou entre ela e Tomás. Ela piscou, tentando entender, mas tudo parecia desmoronar. Os murmúrios da multidão se intensificaram e olhares de desapontamento se misturavam a outros de curiosidade. Tomás se tornava um fantasma, envolto em um manto de escândalos. "Chega! Isso é loucura!" ele gritou, mas a agitação na plateia mostrava que já não havia volta. Clara procurava um sentido em tudo aquilo, mas a cada palavra de Luísa, a verdade parecia mais próxima de uma traição. O que se passava na mente dele? Clara, que antes se encantara com o empresário, agora se via perdida. E então, no meio do caos, ela sentiu um puxão no braço. Era Renata com os olhos arregalados. "Clara, vem comigo!" Sem pensar, Clara a seguiu, os dois corações batendo acelerados. Elas se afastaram da multidão, mas ainda não podiam escapar dos murmúrios e das sobras das conversas. "O que está acontecendo, Renata? O que mais você sabe?" "Eu soube de algo." Compartilharam informações de que Tomás ficou com o irmão de alguém muito poderoso na cidade. O que ele fez pode custar muito mais do que reputação. O pai dele tem um passado sombrio de traições e fraudes. E Tomás, ele se envolve em círculos que nem imaginaríamos. Clara sentiu o estômago revirar. Então, ele não é quem eu pensava que era? A dor e a confusão se acentuaram, cada momento que passava. Mas Clara percebia que a imagem do homem idealizado que ela havia construído em sua mente estava desmoronando. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor irrompeu. A luz do evento piscou e, em um instante, as pessoas começaram a gritar. Alguém na multidão caíra e, no tumulto, Clara viu uma figura striking no meio da confusão. Um homem, com um dispositivo em mãos, apontou para Tomás. "Está tudo perdido." "Você não pode escapar dessa!" O pânico tomou conta e a festa rapidamente se transformou em fuga. Em meio ao caos, os olhares de Clara e Tomás se cruzaram mais uma vez. O que estava acontecendo? A verdade que parecia tão clara agora se escondia entre sombras e mistérios. A cada segundo, Clara percebia que sua vida nunca seria a mesma. A história estava apenas começando a se desenrolar. O que mais estava escondido? O que mais Tomás poderia estar escondendo? Será que ela ainda poderia confiar nele? Enquanto a multidão se dispersava, Clara se viu em um abismo de dúvidas. E na escuridão, um novo mistério estava à espreita, esperando para ser revelado. O pânico tomou conta. Clara sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando na mente como um tambor. A multidão começou a se dispersar, pessoas correndo e gritando. Ela olhou para Tomás, que ainda estava paralisado,
o rosto pálido e os olhos cheios de desespero. O que estava acontecendo? Ele parecia um homem completamente perdido, sem saber como lidar com o caos que o cercava. Renata puxou Clara pelo braço, levando-a longe do tumulto. "Vem, precisamos sair daqui!" disse com a voz alta, acima do barulho. Mas Clara não conseguia desviar o olhar de Tomás. A expressão dele mudava, uma mistura de raiva e medo. E ao mesmo tempo, parecia que uma nova emoção estava emergindo. Clara se perguntava o que ele realmente sabia. Antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão de luz cortou a escuridão do evento. Um grito, então outro. E foi aí que tudo se transformou. Clara viu tudo acontecer em câmera lenta. Tomás estava sendo cercado por jornalistas e repórteres. A multidão não apenas tirava fotos, mas estava realmente tentando descobrir a verdade. E o que nem ela, nem Renata esperavam, foi o que aconteceu a seguir. Alguém surgiu do fundo da multidão com uma câmera na mão. Clara reconheceu aquele rosto. Era Miguel, o amigo de Tomás, que havia se afastado, mas agora estava ali, com uma expressão sombria. Ele se aproximou e gritou: "Você não pode sair dessa, Tomás! A verdade sempre vem à tona." O tom na voz dele era de um velho conhecido, mas agora soava como um aviso. A multidão parou ao ouvir. "O que você sabe, Miguel?" Tomás gritou, a voz tremendo de raiva. Mas Miguel não se deixou intimidar. "O que você fez com aqueles documentos? Tudo que você foi ensinado a esconder? O que os seus pais esconderam de você?" As palavras pairavam no ar, impregnadas de uma tensão elétrica. Clara sentiu o estômago revirar de novo. Que documentos? O que Miguel estava insinuando? O passado de Tomás, agora uma sombra ameaçadora, estava prestes a ser revelado, de modo que ela nunca imaginou. "Eu não sei do que você está falando", retrucou Tomás, mas a hesitação em sua voz empregava a fragilidade do que estava por vir. Clara não conseguia mais acompanhar. O que era verdade? O que era mentira? A confusão tomou conta de seu coração. A multidão se aglomerou, cada vez mais próxima, sedenta por respostas. O festival de perguntas e murmúrios crescia. "Você é parte de tudo isso!" gritou alguém. "Dizem que seu pai está por trás de um grande esquema de corrupção." As palavras colidiam e o ar ficou pesado com acusações. Ainda atordoada, Clara sentiu algo se agitar dentro dela. O que mais estava por trás daquele homem que ela estava prestes a conhecer? Enquanto cada palavra de Miguel reverberava, algo desaparecia. A imagem perfeita de Tomás se despedaçava cada vez mais. E Clara começou a entender que a sua história não era apenas sobre amor ou desilusão, mas sobre um profundo emaranhado de segredos obscuros. E então, uma reviravolta. Miguel não apenas apontou para Tomás, ele se virou na direção de Clara. "E você também está envolvida, não é?" A acusação dele parecia cortar como uma faca. "Você sabia, não sabia? Sabia sobre o passado dele e escolheu ignorar." O choque a atingiu como um soco no estômago. Clara estava ali, sem palavras, paralisada. Como Miguel poderia pensar que ela sabia de algo? A multidão olhou para ela com um misto de curiosidade e desapontamento. "Clara!" Tomás chamou, a voz tão ferida quanto a sua expressão. "Você sabia? Você não me disse nada?" O tom de desconforto ao seu redor a fez querer desaparecer. O que estava acontecendo? Como tudo de repente se transformou em um pesadelo? Ali estava,
Em meio a toda a confusão, a verdade começando a emergir em uma tempestade de luzes e gritos. Clara se sentiu perdida, cada parte de seu ser balançando na incerteza. A história que ela construíra estava se desmoronando, revelando um abismo de traição e confusão. E agora, com a multidão a observando, a última pergunta pairava no ar, como uma sombra ameaçadora. Quem realmente era Tomás? E o que isso significava para o futuro dela? Clara estava paralisada, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. As palavras de Miguel ecoavam na sua cabeça, e a multidão a olhava. Seus olhares cheios de julgamento. Olhou para Tomás, e ele parecia tão perdido quanto ela. O choque revelava uma parte de si que ele sempre ocultara. Mas o clima pesava no ar, mais do que nunca. Clara, você sabia? Ele parecia desmoronar, cada palavra saindo com dor. Ela queria responder, mas nada vinha. Como poderia ter conhecimento de algo que não existia? O murmúrio da multidão aumentava. As vozes se sobrepunham e tudo parecia um grande turbilhão. Subitamente, alguém deu um grito. Cuidado! E antes que Clara pudesse entender, um estrondo ecoou atrás dela. Todos se viraram. Uma onda de pânico tomou conta. Uma estrutura de luzes desabou do teto, caindo sobre o palco onde Tomás estava. A visão foi um pesadelo em câmera lenta. Clara mal teve tempo de gritar. Sentiu uma pressão intensa em seu peito enquanto a multidão recuava em desespero. Mas não havia como escapar. A poeira subiu em um redemoinho e o estrondo foi inegável. Algumas pessoas caíram, outras correram em meio a gritos ensurdecedores. Tomás, que parecia tão distante antes, agora estava diante dela. Seus olhos arregalados de pavor. Clara, cuidado! A preocupação em sua voz cortou através do barulho, o instinto de proteção transparecendo. Ele se movia rapidamente, tentando buscar Clara entre a fumaça e o caos. Um peso no fundo de sua mente fez Clara hesitar. O que realmente estava acontecendo? O evento era uma armadilha? Por que aquela estrutura caiu de repente? Enquanto a poeira se assentava, Clara percebeu que, ao invés de encontrar proteção, o que estava ali era um plano maior. Mas o mais chocante estava prestes a se revelar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Clara notou uma figura se movendo do lado de fora. Era um homem, com uma câmera capturando tudo. A expressão dele não era de preocupação, mas de satisfação. O que estava acontecendo? E de repente ela reconheceu o rosto. Era Arthur, um ex-parceiro de negócios do pai de Tomás, que estivera na mira da lei por anos. Ele tinha um olhar maligno, cheio de um prazer cínico, e Clara sentiu um calafrio descer sua espinha. Como ele estava ali? Tomás encarou Arthur com desdém. Você? O que você está fazendo aqui? Atenção! Estava palpável. Clara olhou entre eles, seu mundo desmoronando em frações de segundos. Você arruinou a minha vida, Tomás. Arthur sussurrou, quase como um eco de um passado muito sombrio. O que estava por vir não era apenas uma revelação. Era uma tempestade de segredos. Clara não sabia mais em quem confiar. O que Tomás realmente escondia? A culpa que pairava no olhar dele se tornava mais evidente. Seria ele apenas uma vítima em um jogo muito maior?
Então, uma onda de murmúrios se intensificou e uma figura conhecida se destacou. Renata. Clara, a verdade é que isso é muito maior do que podemos imaginar, ela gritou, parecendo desesperada. Mas Clara estava aturdida. O que mais estava oculto nas sombras? O que representava Arthur naquele quadro? O que seus gritos significavam? Clara mal teve tempo para responder a si mesma quando a sala começou a tremer. O que a verdade realmente custaria? Em meio à confusão e ao caos, a multidão parecia distante, uma lembrança do que um dia foi um tranquilo evento beneficente. O ar estava pesado de agitação, e Clara sabia que nada seria como antes. Havia tantos segredos, tantas reviravoltas à espera de serem descobertas. E o que começou como um conto de fadas estava se tornando um pesadelo real. O que viria a seguir? A única certeza que Clara tinha era que ela deveria desvendar essa teia de mentiras, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Clara estava paralisada, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. As palavras de Miguel ecoavam na sua cabeça, e a multidão a olhava, seus olhares cheios de julgamento. Olhou para Tomás, que parecia tão perdido quanto ela. O choque revelava uma parte de si que ele sempre ocultara. Mas o clima pesava no ar, mais do que nunca. Clara, você sabia? Ele parecia desmoronar, cada palavra saindo com dor. Ela queria responder, mas nada vinha. Como poderia ter conhecimento de algo que não existia? O murmúrio da multidão aumentava. As vozes se sobrepunham, e tudo parecia um grande turbilhão. Subitamente, alguém deu um grito. Cuidado! E antes que Clara pudesse entender, um estrondo ecoou atrás dela. Todos se viraram. Uma onda de pânico tomou conta. Uma estrutura de luzes desabou do teto, caindo sobre o palco onde Tomás estava. A visão foi um pesadelo em câmera lenta. Clara mal teve tempo de gritar. Sentiu uma pressão intensa em seu peito enquanto a multidão recuava em desespero, mas não havia como escapar. A poeira subiu em um redemoinho e o estrondo foi inegável. Algumas pessoas caíram, outras correram em meio a gritos ensurdecedores. Tomás, que parecia tão distante antes, agora estava diante dela, seus olhos arregalados de pavor. Clara, cuidado! A preocupação em sua voz cortou através do barulho, o instinto de proteção transparecendo. Ele se movia rapidamente, tentando buscar Clara entre a fumaça e o caos. Um peso no fundo de sua mente fez Clara hesitar. O que realmente estava acontecendo? O evento era uma armadilha? Por que aquela estrutura caiu de repente? Enquanto a poeira se assentava, Clara percebeu que, ao invés de encontrar proteção, o que estava ali era um plano maior. Mas o mais chocante estava prestes a se revelar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Clara notou uma figura se movendo do lado de fora. Era um homem, com uma câmera, capturando tudo. A expressão dele não era de preocupação, mas de satisfação. O que estava acontecendo? E, de repente, ela reconheceu o rosto. Era Arthur, um ex-parceiro de negócios do pai de Tomás, que estivera na mira da lei por anos. Ele tinha um olhar maligno, cheio de um prazer cínico, e Clara sentiu um calafrio descer sua espinha. Como ele estava ali? Tomás encarou Arthur com desdém. O que você está fazendo aqui? A tensão estava palpável. Clara olhou entre eles, seu mundo desmoronando em frações de segundos. Você arruinou a minha vida, Tomás. Arthur sussurrou quase como um eco de um passado muito sombrio, e como se aquele momento já não fosse difícil bastante, tudo ficou ainda mais intenso.
Clara viu Arthur puxar algo do bolso, uma pasta cheia de documentos. Isso é só o começo, Tomás. Documentos que provam toda a verdade. Você pensou que podia escapar das consequências, mas olha onde você chegou. Oh, ele gritou, os olhos brilhando de satisfação. Essa queda não é nada comparada ao que te espera. A multidão murmurou, os olhares agora se dirigindo com curiosidade a Clara. Um chacoalhar de vozes. Clara sabia. Está tudo interligado, não é? Clara sentiu cada um dos olhares me queimando. O que Arthur queria dizer? O que ele tinha que poderia arruinar ainda mais a vida dela? Tomás se desprendeu do olhar de Arthur, voltando a atenção a Clara. Não escute isso. Não é verdade. Eu sou inocente. Ele parecia estar à beira do colapso. Clara pôde ver a dor em seu rosto, mas a revelação de Arthur a deixava confusa. O medo começou a se transformar em desconfiança. O que Tomás realmente sabia? Você não pode simplesmente acusá-lo assim. Acredite em mim. Tomás implorou. Mas que escolha Clara tinha? A verdade começava a se desfazer em tantas camadas de mentiras. E então, em um movimento rápido, Arthur jogou a pasta no chão. Papéis se espalharam aos pés da multidão. Clara se inclinou, o coração acelerado, quando notou um documento em particular. Seu próprio nome estava ali, destacado, como se uma sombra a respingasse. O que é isso? Sua voz saía quase como um sussurro. E você, Clara? Você faz parte do plano. Sabia de tudo. Até seu nome está nos registros. Arthur gargalhou, enquanto a realidade começava a afundar como um peso esmagador nos ombros dela. Que isso significava de verdade? A linha entre amigos e inimigos estava se tornando perigosamente tênue. Tomás ficou atordoado. Clara, o que isso significa? Você se envolveu? Como você pode saber de nós? A confusão, o medo. Clara se sentia como se um buraco se abrisse sob seus pés. O que mais estava escondido? Cada pergunta não fazia senão aumentar sua ansiedade. O caos, antes palpável, agora era uma tempestade de dúvidas. Clara se sentiu perdida em seu próprio corpo. Como poderia confiar em alguém? Era isso que estava acontecendo ali? O que viria a seguir, além das revelações dolorosas e da verdade ainda maior que estava por vir? A narrativa que ela conhecia desmoronava, e as consequências dessa queda permaneciam no ar, palpáveis e frias. Clara percebeu que seu coração, antes repleto de esperança, agora estava cercado de um abismo profundo, do qual só o tempo poderia confirmar se haveria uma saída. Clara estava paralisada, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. As palavras de Miguel ecoavam na sua cabeça, e a multidão a olhava, seus olhares cheios de julgamento. Olhou para Tomás, que parecia tão perdido quanto ela. O choque revelava uma parte de si que ele sempre ocultara. Mas o clima pesava no ar. Mais do que nunca. Clara, você sabia? Ele parecia desmoronar, cada palavra saindo com dor. Ela queria responder, mas nada vinha. Como poderia ter conhecimento de algo que não existia? O murmúrio da multidão aumentava. As vozes se sobrepunham e tudo parecia um grande turbilhão. Subitamente, alguém deu um grito. Cuidado! E antes que Clara pudesse entender, um estrondo ecoou atrás dela. Todos se viraram. Uma onda de pânico tomou conta. Uma estrutura de luzes desabou do teto, caindo sobre o palco onde Tomás estava.
A visão foi um pesadelo em câmera lenta. Clara mal teve tempo de gritar. Sentiu uma pressão intensa em seu peito, enquanto a multidão recuava em desespero. Mas não havia como escapar. A poeira subiu em um redemoinho, e o estrondo foi inegável. Algumas pessoas caíram, outras correram em meio a gritos ensurdecedores. Tomás, que parecia tão distante antes, agora estava diante dela, seus olhos arregalados de pavor. Clara, cuidado, precisas. Então, ele se movimenta, tentando buscar Clara entre a fumaça e o caos. Enquanto o pânico se espalhava, Clara sentiu um peso no fundo da sua mente. Por que aquela estrutura caiu? O evento estava se transformando em uma armadilha. Ela podia sentir isso. As luzes piscavam, interrompendo suas reflexões, e o temor aumentava. Naquele instante, reconheceu no olhar de Tomás uma mistura de medo e algo mais, desespero. E quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar surgiu entre os destroços. Era Dona Margarida, a mulher idosa que havia corrido até Tomás anteriormente. Você não pode escapar da verdade, Tomás, ela gritou, sua voz carregando uma força inesperada. Todos pararam e passaram a olhar para ela. O que você sabe? Tomás questionou, sua expressão mudando radicalmente. O ambiente fez-se um silêncio quase palpável. Dona Margarida avançou, suas palavras cortando o ar. Eu vi os papéis. O que você fez? E o que eles planejam para você? O choque percorreu a multidão. Clara sentiu seu coração apertar. O que era aquilo? Quem eram eles? A situação estava explodindo em frente aos seus olhos. Silêncio, o que você quer dizer? Tomás estava em crise, a dor em sua voz ecoando a urgência do momento. Mas Dona Margarida não hesitou. Seu pai, ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido em algo maior, em algo que você não sabe. E também não é o único que se esconde nas sombras. As palavras dela abriram um buraco negro na consciência de todos. Uma revelação chocante! Que segredos estavam ocultos? Por que sentia que a verdade estava prestes a se desvelar como um manto despedaçado? Nesse momento, o celular de Clara vibrava insistentemente no bolso. Era um texto de Renata. Cara, precisamos falar. Não estou sozinha. Descobri algo sobre a Dona Margarida. O mundo ao seu redor ficou embaçado. O que poderia haver mais por trás daquela mulher que parecia tão inocente? E num movimento rápido, a atmosfera se tornava mais densa. Uma figura encapuzada surgiu do meio da multidão, seu rosto coberto, e anunciou: a verdade não pode ser escondida por muito tempo, e você, Tomás, não será capaz de escapar. Todo este evento, tudo foi uma armadilha para você. Um grito irrompeu da multidão. Clara mal podia acreditar. A revelação a atingiu como um soco no estômago. A multidão ficou em silêncio, os olhares se alternando entre Tomás e a figura obscura. O que significava tudo isso? Quem estava por trás disso? Tomás, de olhos arregalados, balbuciou: quem é você? Mas a figura simplesmente desapareceu na confusão. Com o coração acelerado, Clara percebeu que cada revelação revelada abrira ainda mais perguntas. Qual era a verdadeira natureza de Tomás e o que Dona Margarida sabia? Nada parecia ser o que aparentava, e a cada nova peça que se encaixava, mais complicada a situação parecia. Enquanto o barulho voltava a crescer, Clara sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? A história estava longe de terminar. Clara estava paralisada, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. As palavras de Miguel ecoavam na sua cabeça.
e a multidão a olhava, seus olhares cheios de julgamento. Olhou para Tomás, que parecia tão perdido quanto ela. O choque revelava uma parte de si que ele sempre ocultara. Mas o clima pesava no ar. Mais do que nunca. Clara, você sabia? Ele parecia desmoronar, cada palavra saindo com dor. Ela queria responder, mas nada vinha. Como poderia ter conhecimento de algo que não existia? O murmúrio da multidão aumentava. As vozes se sobrepunham e tudo parecia um grande turbilhão. Subitamente, alguém deu um grito. Cuidado! E antes que Clara pudesse entender, um estrondo ecoou atrás dela. Todos se viraram. Uma onda de pânico tomou conta. Uma estrutura de luzes desabou do teto, caindo sobre o palco onde Tomás estava. A visão foi um pesadelo em câmera lenta. Clara mal teve tempo de gritar. Sentiu uma pressão intensa em seu peito, enquanto a multidão recuava em desespero. Mas não havia como escapar. A poeira subiu em um redemoinho e o estrondo foi inegável. Algumas pessoas caíram, outras correram em meio a gritos ensurdecedores. Tomás, que parecia tão distante antes, agora estava diante dela, seus olhos arregalados de pavor. Clara! Cuidado! A preocupação em sua voz cortou através do barulho, o instinto de proteção transparecendo. Ele se movia rapidamente, tentando buscar Clara entre a fumaça e o caos. Enquanto o pânico se espalhava, Clara sentiu um peso no fundo da sua mente. Por que aquela estrutura caiu? O evento estava se transformando em uma armadilha. Ela podia sentir isso. As luzes piscavam, interrompendo suas reflexões. E o temor aumentava. No entanto, reconhecimento tomou conta de sua expressão ao ver uma figura familiar entre os destroços. Dona Margarida surgiu, agora com uma determinação que Clara nunca vira. Você não pode escapar da verdade, Tomás! Ela gritou, sua voz firme cortando o ar pesado. Clara sentiu um frio na espinha. O que a idosa sabia? Silêncio! Tomás gritou, enquanto todos os olhares se voltavam para ele, pesando sobre seus ombros. O que você quer dizer? O medo e a vulnerabilidade estavam estampados em seu rosto. A verdade, eu sei sobre o que está acontecendo. Dona Margarida avançou, não hesitando. Todos vocês estão envolvidos em um plano maior. O que vi, o que escutei, tudo se conecta. Tomás, você precisa entender. Mas antes que ela pudesse continuar, a figura encapuzada que tinha surgido anteriormente voltava com um movimento rápido. Clara não conseguiu distinguir seu rosto, mas a voz era completa ambiguidade. Dona Margarida, você não deveria ter vindo. Agora, todos aqui podem romper sua situação. Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que estava acontecendo? Então, a figura se virou para Tomás e, interrompendo a confusão, gritou. A verdade sobre sua família é mais sombria do que você imagina. A mentira está te envolvendo desde o seu nascimento. O murmúrio da multidão cresceu e os olhos de Tomás se alargaram. O que você quer dizer com isso? Eu não acredito em você. Ele estava à beira do desespero. As vozes se misturavam, um mar de palavras desconhecidas que tornavam tudo mais confuso. Clara, sem aguentar mais, gritou para a figura. O que você sabe? Fale! Se você tem algo para dizer, diga! O eco da voz dela atravessou o tumulto e todos passaram a olhar para a figura misteriosa, esperando uma resposta. Você não pode esconder que Tomás não apenas estava na linha de sucessão do império familiar, mas também de uma herança de crimes que ele nem mesmo sabe que possui.
A revelação paralisou todos. Clara sentiu seu coração disparar. Herança de crimes? O que isso significava? Enquanto o tumulto aumentava nas mentes de todos, Clara percebeu a agonia refletida nos olhos de Tomás. Ele estava lidando não apenas com o medo de perder tudo, mas com a possibilidade de uma verdade horrenda caminhando ao seu lado. Tomás, o que você... Clara começou, mas foi interrompida pela explosão de uma luz repentina. A estrutura que havia desabado tremeu uma última vez, e um grito cortou o ar novamente. Não! Tomás gritou, e Clara viu seu corpo se mover em um impulso certeiro, mas o eco do grito não era mais de desespero por eles, e sim de algo ainda mais sombrio. A figura encapuzada começou a desaparecer na multidão, mas antes que fosse completamente, virou-se e acrescentou: não procure por mim. A verdade é pessoal e te encontrará da forma mais dolorosa. Uma onda de silêncio caiu sobre todos, e Clara sentiu o mundo ao seu redor oscilar. A cada palavra dita, mais segredos pareciam emergir, e a dúvida começou a cravar suas garras no coração dela. Qual seria o verdadeiro vínculo entre Tomás e essa figura misteriosa? E, o mais angustiante, o que a verdade realmente significava para todos eles? Foi então que Clara percebeu que a situação não apenas mudara, mas havia se transformado em um labirinto muito mais intenso do que ela poderia imaginar. E a única certeza que tinha agora era que a resposta estava perto. Muito perto. Mas o tempo estava se esgotando. Clara estava paralisada. Clara, preciso que você veja isso! Renata a puxou, com um pânico desenfreado nos olhos. Clara virou-se, mas antes que pudesse reagir, um novo som cortou o ar. Um estrondo como um trovão reverberou por todo o espaço. A estrutura do teto, que até então parecia segura, começou a tremer, e o chão sob seus pés pareceu instável. Corre! Renata gritou, enquanto puxava Clara para longe. Mas estava tudo acontecendo tão rápido. Clara mal conseguiu pensar antes que outra parte do teto desabasse, levantando uma nuvem de poeira e destruição ao redor deles. Gritos ecoaram, e a multidão, antes agitada pela revelação de Dona Margarida, agora se transformou em uma massa de desespero. No meio do caos, Clara avistou Tomás tentando ajudar as pessoas a se afastar do perigo. O instinto dele o fazia correr para onde havia necessidade, mas algo em sua expressão gritou por ajuda. Quando ela virou-se de novo para Renata, a amiga estava olhando fixamente para a figura encapuzada que se afastava em meio ao pânico. Ele sabe de algo, Clara. Precisamos descobrir o que ele tem a ver com tudo isso. Renata gritou, e o tom de urgência na voz dela fez Clara sentir um frio na espinha. Tudo aquilo estava se desdobrando de uma maneira que ela nunca imaginou. Mas antes que conseguisse responder, a figura encapuzada parou. Ele se virou lentamente, e Clara sentiu seu coração disparar. Ele puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Era Miguel. Os olhos dele estavam cheios de uma mistura de fúria e tristeza. Tomás, você não entende o que está acontecendo aqui. Miguel gritou, mas o caos em volta era tão ensurdecedor que a mensagem dele se perdeu. Era como se o tempo tivesse parado por um instante. Todo mundo olhava, paralisado pela tensão, e Clara sentiu que algum segredo chocante estava prestes a surgir. Então, Miguel apontou para Clara. Você tem que entender a verdade. O que está acontecendo não é apenas sobre você e Tomás. Existe algo muito mais sombrio. Você está no meio de uma teia, e a chave está em você. Clara ficou sem palavras. O que Miguel queria dizer?
E como ela estava envolvida? Era como se um enorme nó começasse a se desfazer em sua mente, mas a outra parte de sua realidade estava desmoronando ao seu redor. A multidão em pânico, os gritos, tudo parecia um grande pesadelo. Mas então, antes que pudesse raciocinar, uma explosão abalou o local. O som foi estrondoso e Clara sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. A estrutura do palco, já comprometida, desabou em uma nuvem de fumaça e detritos. A luz piscou e por um breve momento tudo ficou escuro. Clara ficou paralisada, o coração batendo como um tambor. Quando a poeira finalmente começou a assentar, Clara percebeu que estava deitada no chão e Tomás estava ao seu lado, cuidando dela. O olhar dele estava repleto de susto e preocupação. "Você está bem?" ele perguntou. Mas o que ela viu nos olhos dele a fez gelar. O que era aquele olhar? Havia algo mais? Mas a pergunta veio antes que ela pudesse fazer outra. Tudo está interligado, Clara. Você não pode ignorar isso. Você faz parte de um plano maior, e isso está te envolvendo como uma armadilha. Miguel cortou através da confusão, sua voz estridente. Você é a chave para todo o escândalo. Clara balançou a cabeça, em choque. Aquele peso nas suas costas se tornou insuportável. O que isso significava? E antes que pudesse processar tudo, ela viu um grupo de pessoas se movendo rapidamente em direção a eles, com a intenção de cercá-los. Olhos julgadores focaram nela. "É tudo culpa dela. Ela sabe!" gritou da multidão. O alvoroço cresceu. Clara sentiu o coração despedaçar. Não era possível. Como ela poderia ser a culpada? A verdade do que Miguel dizia começava a agir como um eco na sua mente. O que mais poderia estar escondido? E então, no calor do vazio, renasceu uma ideia. Clara olhou para Tomás uma última vez, antes de tudo se alterar mais uma vez. "O que você realmente esconde, Tomás?" perguntando em um sussurro, enquanto a multidão se agitava e suas vozes faziam um eco distante. O que ele diria? O que mais estava por vir neste pesadelo? Ela precisava saber, e o tempo estava acabando. Clara olhou para Tomás, seu coração disparando. "Você precisa me contar a verdade, agora!" A confusão estava estampada no rosto dele, assim como o medo. "Clara, eu não sei do que ele está falando." Mas a multidão ao redor estava cada vez mais agitada, ansiosa para descobrir a verdade que todos pareciam pressentir. Miguel avançou. "A verdade está se revelando, Tomás. Você não pode escapar. Sua família é parte de tudo isso." Ele gesticulou em direção à tabela onde os documentos estavam espalhados, como se aquelas papéis pudessem confirmar a origem de todos os problemas. "Clara, você é a chave. Seu nome está ali em tudo isso." O ar estava pesado e Clara sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. "Como assim? O que isso significa?" As sombras de dúvidas foram tomando forma em sua mente. Ela olhou para Tomás, que balançava a cabeça, mas não dizia uma palavra. O silêncio entre eles se tornou ensurdecedor. Então, algo aconteceu. Um grito ecoou da multidão, e Clara virou-se rapidamente. "Fogo! Fogo!" Alguém berrou. E foi como se uma provocação despertasse o instinto de sobrevivência de todos. O pânico se espalhou como um incêndio, e a multidão começou a correr em todas as direções. "Clara, precisamos sair daqui!" Renata gritou, puxando-a pelo braço. Tomás estava logo atrás delas, mas Clara não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo. O que mais estava escondido?
Enquanto as pessoas se estremiam em direção à saída, Clara sentiu um puxão forte no coração. Tomás! Ela se virou e viu-o parado, olhando para a confusão. Vem comigo! Ele hesitou, mas algo na expressão dela parecia finalmente registrar a urgência da situação. Ele correu até ela, mas quando estavam prestes a sair, uma parte do teto desabou atrás deles, levantando uma nuvem de poeira. Com um impulso, Clara segurou a mão de Tomás e eles seguiram Renata em direção à porta. O ar estava carregado de fumaça e os gritos tornavam-se cada vez mais distantes, como ecos de um mundo que eles costumavam conhecer. Ela olhou para trás. O evento que era para ser um conto de fadas agora estava em ruínas. Finalmente, do lado de fora, Clara caiu de joelhos, ofegante. Precisamos descobrir a verdade. Por que tudo isso aconteceu? Disse, tentando recuperar a calma. Renata assentiu, seus olhos refletindo o mesmo medo. Tomás ficou em silêncio, o olhar perdido. Você ama ele, não é? Renata sussurrou, quebrando a tensão. Clara hesitou. Amor? O que quer que estivesse se formando entre eles agora parecia tão obscuro, envolto em segredos e mentiras. Eu não sei mais. A verdade está muito confusa, Clara admitiu, com os olhos cheios de lágrimas. O que ela queria fazer? A sensação de traição teimava em sufocar seu coração. Tomás finalmente falou, a voz tremendo. Eu quero me redimir, Clara. Prometo que vou esclarecer tudo isso. Mas primeiro, precisamos desvendar esse mistério juntos. E Clara, sentindo algo dentro dela ressurgir, bateu os punhos nas coxas como se estivesse se preparando para lutar. Então vamos começar. Vamos descobrir a verdade. Enquanto o sol se punha, refletindo uma luz suave sobre a cidade, Clara soube que essa batalha estava apenas começando. O caminho à frente seria cheio de desafios, mas uma coisa era certa. Ela não estaria sozinha. E então, um silêncio repentino tomou conta do ar. O futuro ainda era um mistério para Clara, mas uma coisa ela tinha certeza. O amor e a verdade poderiam existir, mesmo nas trevas mais densas. Agora é sua vez de agir. Não perca a chance de acompanhar todas as revelações e aventuras que vêm por aí. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e você precisa se inscrever agora.